Oi pessoal, eu sou a Clara Calui, professora de costura e modelagem infantil. Eu vivo desse universo maravilhoso da costura infantil há mais de 8 anos e hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês do que a gente precisa para começar nesse universo tão encantador. E vocês vão ver que não é nada de muito diferente, dá para vocês ingressarem aí com materiais simples e básicos que talvez você até já tenha na sua casa. Bom, para iniciar, vamos começar pela modelagem, afinal a gente precisa da modelagem para depois passar para a parte da costura, né? Verdade? Então, para modelagem, gente, nós vamos precisar aqui basicamente, né, de papel. Eu tenho aqui, gente, um papel, né, um papel branco. Esse papel, vocês podem ir na papelaria, pode comprar um papel cenário, um papel craft, papel manilha, até mesmo uma cartolina. Outra dica que eu tenho aqui, Clara, eu não tenho papel, é difícil, ou eu tô apertada, não posso comprar. Mas eu tenho certeza que se você tem criança, você tem isso aqui, ó, um monte de prova, apostila velha. Isso daqui, gente, é uma sugestão, mas ó, quando eu comecei, eu fazia moldes, encarte de supermercado, jornal, revista velha, apostila velha, enfim. Mas o papel é pequeno. É só você colar uma folha na outra, você vai ter ali um papel grandão e você vai fazer a sua modelagem. Eu falo assim, que o pior defeito que a gente pode ter é arrumar desculpa para não fazer as coisas, né? Então vamos simplificar aí ao máximo. Afinal de contas, a gente está ingressando na costura ou para a gente ter uma renda extra, ou para a gente economizar fazendo a roupa para os nossos filhos, netos. Então, para que a gente já vai querer já iniciar gastando, né? Vamos deixar para a gente gastar depois que a gente já se profissionalizar e a gente quiser já incrementar para facilitar a nossa vida. Então, o papel é basicamente isso, sendo um papel que não esteja amassado, né? Que dê para você ver os riscos direitinho nele, pode ser qualquer tipo de papel. Em seguida, a gente vai precisar tirar a medida da nossa criança ou trabalhar em cima das medidas de uma tabela. Então, para isso, nós vamos precisar de uma fita métrica, tá? A fita métrica a gente usa ali para tirar a medida do tórax, da cintura, do quadril. Aí nós vamos precisar também de uma calculadora. Claro que você pode tranquilamente fazer essas contas ali manualmente, mas eu gosto bastante da calculadora porque já aconteceu várias vezes comigo. Às vezes eu tô tão envolvida ali com a minha modelagem, e às vezes é uma conta boba, gente, e a gente acaba se confundindo. Então pode ser uma calculadora ou pode ser a calculadora do celular. Nós vamos precisar também, para poder traçar os nossos moldes, de lápis e borracha. Aqui eu tô com uma lapiseira, mas tanto faz, tá? Ou uma lapiseira, um lápis e uma borracha. Clara, mas e a caneta? Eu prefiro fazer primeiro tudo com lápis. Depois eu vou utilizar a caneta. Né? A caneta pode ser caneta normal, aquela caneta de escrever normal. Pode ser canetinha escolar do seu filho, não precisa ser nada assim especializado. E para poder a gente traçar os nossos moldes, nós vamos precisar, gente, de régua. Se você já tiver, claro, eu já faço algum tipo de artesanato, já faço alguma coisa de costura, eu tenho régua de modelagem. Se tem, beleza. Se não tem, vou mostrar pra vocês, vocês podem até ver, ó. Tá bem velhinha essa reguinha. Essa aqui, essa exatamente não, porque eu já comprei umas 3, mas é esse modelo de régua que foi o primeiro modelo que eu utilizei quando eu comecei a fazer as minhas modelagens. Essa daqui tá até bem velhinha, eu tenho até acho que mais umas 2 dela em casa. Essa régua eu gosto bastante dela, por quê? Porque eu consigo trabalhar com ela como se ela fosse um esquadro. O esquadro, gente, nada mais é do que você conseguir fazer uma reta perpendicular à outra. Por exemplo, como essa daqui é quadradinha, ó, vou fazer até com a caneta para vocês verem melhor. Se eu for, por exemplo, fazer um molde base, né, e eu preciso partir dali de um retângulo para esse molde em específico. Então, eu vou colocar aqui a altura e aí eu vou precisar fazer aqui a largura. Então, ela já vai estar, ó, certinha aqui, ó, e eu só preciso levar esse risquinho para cá. Depois eu venho aqui e coloco a medida que eu preciso, ou seja, aqui tá no esquadro perfeito, né? Então essa reguinha aqui, se eu não me engano, gente, eu paguei acho que R$1,20, R$1,50, alguma coisa assim, bem baratinha mesmo. E ela faz o mesmo papel do esquadro. Eu tenho esse esquadro aqui também. Esse daqui, por sinal, é até um esquadro de um kit de réguas de costura, mas pode ser um esquadro escolar normal, tá, pessoal? Não tem problema. E nós vamos precisar também de régua, reguinha escolar comum, tá? Essa régua aqui é uma reguinha de 30 centímetros. Dá para fazer a grande maioria dos moldes, né? Porque tudo de criança é bem pequenininho. Mas eu tenho também em casa uma régua de 60 centímetros, né? Escolar normal. Você pode também comprar aquela de madeira. E se não tiver também, não tem nenhum problema. A partir do momento, por exemplo, suponhamos aqui que você precisa fazer um risco de 40 centímetros. Aí você faz, ó, o risco de 30. Se você precisar fazer de 40, você tem essa régua, você não vai pegar daqui, ó,
e fazer mais 10 centímetros. Não, porque aí você pode vir para cá ou para lá e ele vai ficar torto. Então aí você pega, coloca aqui, por exemplo, ó, você coloca no 20. E do 20 ao 30 tem 10. Então aí você coloca a régua certinha e aí você só vai aumentar 10 centímetros nesse risquinho. E desse jeito você faz o risco do tamanho que você quiser com a régua que você tem, sem você precisar, né, ter que comprar uma régua só para isso. Outra coisa muito importante, gente, que nós vamos precisar é a tesoura. A tesoura, eu sempre falo assim, pode ser a mais simples possível, tá? Você tem que ter uma tesoura para tecido e uma tesoura para papel. Claro, por quê? Eu, gente, sinceramente, quando eu comecei, eu achava que era frescura. Até quando eu comecei a fazer, e eu comecei a ver que a minha tesoura que eu cortava o papel, ela ia começando a mascar o tecido. Então, pode ser uma tesoura simples. Aqui eu tenho uma tesoura de uma qualidade melhor, mas pode ser uma tesoura simples. Tem até uns kitzinhos legais que a gente compra. Eu até tenho 2 na minha casa, que eu comprei quando eu comecei e eu tenho até hoje. Que ele vem a tesoura pequenininha, a média e a grande. Aí eu deixo a grande para cortar tecido, a média para cortar papel e a pequenininha fica perto de mim na máquina para poder ir aparando ali as pontinhas. Então tenha uma tesoura para cortar o papel e a outra para cortar o tecido. E como a gente está falando de modelagem e costura, eu vou falar brevemente um pouquinho de tecido, mas eu vou aprofundar isso depois em outra aula com vocês. Aqui basicamente, gente, na costura infantil nós trabalhamos com tecidos 100% algodão ou pelo menos ali 90%. Porque tem alguns tecidos que tem um elastano que vai ser muito útil para alguns tipos de peça, que ele não vai ser 100% algodão, ele vai ter ali 90% algodão, 10% de algum material que dá, né, aquela elasticidade ou alguma coisinha até, às vezes, menos ali nessa composição. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Eu tenho o que a gente mais usa, que é o tricoline, eu tenho o linho e eu tenho aqui uma malha de algodão. O tricoline, gente, nós encontramos assim uma diversidade de tricolines e isso vai muito também da marca, tá? Vocês fiquem bastante atentos porque quando a gente compra na internet, por exemplo, a gente pode ver lá no site tricoline 100% algodão, mas costuma ter um golpezinho por aí, que a gente chega, a gente coloca a mão, a gente sente que tem um poliésterzinho ali. Então, se você tiver a oportunidade de comprar em uma loja que você tenha confiança pela internet ou comprar pessoalmente, é melhor para você tocar o tecido. Isso porque tem fábricas e fábricas, marcas e marcas. Tem muita gente que eu vejo falar assim, eu não gosto de roupa de tricoline porque ela vai amarrotar, ela vai amassar muito, então quando eu lavar vai ficar parecendo que a vaca mastigou. Isso vai acontecer se for um tricoline de uma qualidade ruim, tá? Porque o que acontece? Eu tenho um amigo que ele trabalha nessas fábricas de tecido e eu fiz essa pergunta para ele. E ele me explicou que você pode pegar 2 tricolines 100% algodão. Um vai amassar mais, às vezes o outro menos. Isso é por causa de alguns componentes que eles colocam durante a fabricação do tecido, durante aquela trama ali, dentro daquela trama, algum produto ali que vai fazer com que ele amasse mais ou menos. Por isso que às vezes a gente vê um tricoline mais caro e um tricoline barato e ambos são 100% algodão. Eu gosto também bastante do linho, dá pra fazer aquelas roupinhas mais vintage, né, bacana, muito legal. E eu gosto muito da malha de algodão, principalmente aí, né, a gente que é mãe, quer uma roupinha assim mais confortável, que não amasse com facilidade, mas enfim, tem uma infinidade de tecidos, né, tem a sarja, tem o brim, tem vários tecidos que a gente pode estar utilizando. E é claro, né, a gente fez a modelagem, a gente cortou a nossa modelagem, nós vamos precisar costurar. Clara, qual a melhor máquina para mim começar a costurar? Aqui você tem. Se você não tem, aqui o seu dinheiro pode comprar. Eu, por exemplo, quando eu estava começando, eu comecei a costurar numa máquina que já tinha na minha casa, que era uma Singer 966, mas vivia dando defeito. Quando ela estava com algum problema que eu não tinha condições de arrumar, ou que eu mandava arrumar e demorava, eu costurava na casa da vizinha. E máquina de costura, gente, nós temos isso na nossa cultura, no nosso país, principalmente as pessoas mais velhas, quase todo mundo tem uma em casa. Então, às vezes você não tem, mas você tem uma sogra que tem, você tem uma tia, né? Ou até mesmo na sua casa tem ali parada e você às vezes até esquece que tem. Era o nosso caso quando eu comecei a costurar. Eu nem lembrava que tinha, estava lá numa caixa guardada. Eu tenho esse exemplo aqui, é uma máquina que eu já tenho há bastante tempo, né? Trabalho com ela, mas enfim, pode ser uma máquina assim doméstica mais nova, pode ser até mesmo aquela maquininha pedal da vovó. Grande parte das peças que eu ensino são com costuras embutidas. E isso é bem bacana porque a gente precisa somente de uma máquina que faça costura reta. Então, resumindo, como vocês podem ver, o que a gente precisa
Principalmente aí pra gente começar na costura e na modelagem infantil é ter vontade de começar, porque os materiais são todos bem simples. Às vezes a gente não tem uma lapiseira, a gente substitui por um lápis. Se a gente não tem um papel comprado pronto, a gente pode usar uma prova, uma apostila escolar. Se não tem uma régua de modelagem, a gente usa uma régua escolar. Enfim, dá pra gente adaptar e a gente já ingressar fazendo tudo isso. Então já aproveita, se você tiver qualquer dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, já deixa aí o seu joinha nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a nossa próxima aula.